Pelo amor de Deus, José, ou você leva esse menino Jesus num psicólogo, ou a gente vai ficar louco, disse Maria, não com essas palavras. Olá, meus caros e minhas caras. Feliz Ano Novo! Sejam muito bem-vindos a 2023 e muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Doni Correia. Este canal conduzido por mim, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte. Meu canal, Uma Teia de Ideias, é dedicado sobretudo a temas relacionados à estética, história da arte, cinema e todas as humanidades no entorno. E antes de mais nada, eu preciso pedir, assim como o fiz ao longo de 2022, que vocês se inscrevam neste canal se estão chegando pela primeira vez, badalem a sineta para receber as notificações, deixem o seu joinha e comentem muito aí embaixo para que a gente vá adestrando aí o algoritmo e ele entenda que o nosso conteúdo é relevante, porque é feito com a participação de vocês, sobretudo. Gente, como a gente acabou de passar aí esse período de festas, não é? Natal e Ano Novo, né? Nossas esperanças renovadas, eu quero abrir a produção de vídeos deste ano falando um pouco sobre algo que também nos interessa bastante aqui numa teia de ideias, que é a história da religião e ciências da religião, porque estão intimamente ligados, sim, com o próprio estudo da história da arte, sobretudo da história da arte sacra, né? E eu escolhi, então, como tema deste primeiro vídeo, falar sobre um pouco da infância de Jesus Cristo e dos evangelhos apócrifos, aqueles que não foram incluídos na Bíblia Sagrada, no volume canônico que nós conhecemos muito bem. E é importante dizer que aqui nesse vídeo eu não tenho a intenção de fazer nenhum tipo de julgamento de fé ou de crenças, né? Nenhuma crítica ou, enfim, né? Nenhum tipo de controvérsia que possa ofender a fé e a crença de vocês que me assistem aí desse lado, porque eu aqui do meu lado também sou uma pessoa que tenho fé e tenho minhas crenças, inclusive fui criado, como eu sempre digo, numa família de católicos e justamente esse contato desde muito jovem com a religião me fez me tornar um adulto muito interessado pela história das religiões, né, e pelas ciências da religião. Então, antes da gente falar um pouco sobre essa questão da infância de Jesus Cristo, que é algo bastante controverso, né, que é bastante discutido por aqueles que estudam a história da religião católica, do cristianismo, né, de uma forma mais abrangente, a gente precisa compreender primeiro o que são os evangelhos apócrifos, né? O que é um livro apócrifo. A gente sabe que na Bíblia canônica nós temos poucas pistas aí, ou quase nenhuma, na verdade, da infância de Cristo. Ele vai aparecer ali em Lucas, pregando, né, dentro do templo, né? E a gente tem também depois já relatos da vida dele já como adulto, com 30 anos, dando início à sua pregação, à sua peregrinação, arregimentando ali aqueles que viriam a ser os apóstolos, né, de Cristo, até a sua crucificação e ressurreição. Mas a gente não tem, aí tem um lapso na Bíblia Sagrada que não nos permite ter clareza sobre como foi a infância desse garoto. Então, após o nascimento, aí tem a fuga, né, a gente tem em Mateus, principalmente, a gente tem o nascimento na manjedoura, a visita dos reis e depois a fuga para o Egito. Mas há um lapso temporal ali que não foi contemplado nos evangelhos canônicos. Então vamos entender essa diferença de apócrifos e canônicos. Bom, para a gente compreender o que são os evangelhos apócrifos, a gente tem que primeiro pensar que o cristianismo, a partir do momento que se torna uma doutrina religiosa, um fenômeno religioso que vai se consolidando entre vários grupos, vários povos ali, a partir do século I,
Não existe um cristianismo apenas, existem vários cristianismos, né? Existem várias formas de compreender as doutrinas de Cristo e de professá-las, passá-las adiante. Muitas narrativas também. Muitos povos, né, acabavam passando essas narrativas que davam conta de personagens importantes para aquela religião ainda nascente, né, que eram passadas de forma oral, sobretudo, e só séculos depois é que passaram a ser alguns colocados ali, escritos, né, registrados por escritos. Então são muitas narrativas, né? Imaginem vocês que são narrativas infindáveis contando várias versões do que teria sido a paixão de Cristo, de outros personagens que permearam ali o tempo de Cristo e que estariam ligados a esse período de alguma forma, né? E esses textos, na verdade, eles eram escritos e guardados em bibliotecas, mas nem todos acabavam sobrevivendo ao próprio tempo, né? E o estudo desses textos considerados não canônicos, né, ou seja, apócrifos, não é algo assim recente, por exemplo, como ficou mais claro e como ficou mais intenso a partir da descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, em 1945, no Egito, né, Nag Hammadi no Egito, ou dos manuscritos do Mar Morto, também, que foram descobertos ali também no final da década de 1940 e um pouco adentrando os anos 1950. Não, isso é algo, né, essa atenção aos escritos que não foram incluídos na Bíblia Sagrada já existe desde o século I, né? Quer dizer, por exemplo, a gente tem o historiador, na verdade ele era um bispo chamado Eusébio de Cesareia, que teria vivido ali, não se tem precisão quanto à data de nascimento e morte, mas ele teria vivido ali em torno de 280 a 340, mais ou menos, depois de Cristo. Portanto, nos séculos III e IV ali, ele já se dedicava aos estudos de textos que não constavam dos evangelhos ali canônicos, né? E o que são os evangelhos canônicos? A gente sabe que conforme o cristianismo vai se consolidando, as vertentes mais consolidadas do cristianismo, a Igreja Católica Apostólica de Roma, que depois vem a se consolidar lá pro ano 1000, né, depois de Cristo, nesses espaços, nessas vertentes cristãs, houve uma série de concílios e reuniões e debates ao longo também de séculos, em que as autoridades se dedicaram a reconhecer, a examinar todos esses textos escritos a respeito da passagem de um Cristo, da validade do Filho de Deus para as doutrinas religiosas, e alguns livros foram sendo compilados no sentido de que eram considerados evangelhos escritos a partir da inspiração divina. Então, muitos desses livros, né, como Evangelho de Adão e Eva, Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas, né, que é talvez um dos mais controversos, encontrados, o Evangelho de Judas encontrado justamente no século XX já, né, em que Judas vai dizer que, na verdade, ele foi um escolhido pelo próprio Jesus para que o traísse de maneira a fomentar uma rebelião junto ao povo ali contra os desmandos de Roma. Então, esses evangelhos eles foram todos cortados da Bíblia, né? Porque dizia o livro de Enoque também, que é outro livro bastante polêmico, né? O livro de Enoque, o homem que foi para o céu sem morrer, né? Os teóricos dos antigos astronautas dizem que Enoque, na verdade, foi abduzido, né? Então tem essa série de histórias que permeiam aí os apócrifos, os livros que não foram inseridos na Bíblia canônica.
no Novo Testamento, principalmente, né? E só que esses livros eles permaneceram circulando e permaneceram fomentando o interesse de vertentes do cristianismo que não se identificavam necessariamente com aquelas vertentes que estavam na situação, ou com a própria Igreja Católica. E um desses textos apócrifos mais interessantes é justamente o Evangelho Pseudo-Tomé. E por que Pseudo-Tomé? Tomé, não o Tomé da Bíblia, tá? Inclusive citado depois como um dos apóstolos de Cristo e tal. Não é esse Tomé. Tomé, filósofo israelita, né? Que no século I relata passagens da infância de Cristo, que também não é o único evangelho apócrifo que dá conta da infância de Cristo. A gente tem, por exemplo, o Evangelho Árabe da Infância, que é outro evangelho apócrifo, e que vai, inclusive, narrar o momento da circuncisão de Cristo, né? E todos esses evangelhos, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês, estou deixando aqui na descrição, um link para vários desses evangelhos apócrifos para que vocês possam conferir. E esse evangelho Pseudo-Tomé, ele é muito interessante, também muito debatido, justamente porque ele dá pra gente uma dimensão que não se costuma pensar, né? Que é a primeira infância de Cristo e como esse menino, de alguma forma, lidava com os poderes divinos que lhe foram dados enquanto a encarnação de Deus na Terra, né? Por isso que esse evangelho, ele vai dizer algumas coisas, né, que, como diria Mário de Andrade com relação a Macunaíma, ele fazia coisas de sarapantar, né, porque era um menininho dotado de um poder divino, que sabia que era dotado desse poder divino, mas ainda não sabia como colocá-lo em prática, né? Então, por exemplo, esse evangelho Pseudo-Tomé da infância de Cristo começa contando uma passagem em que Cristo, né, o Jesus ali, está brincando na beira de um lago, né, fazendo umas poças d'água na beira de um lago, e fazendo pequenas bolinhas de barro nas mãos e transformando essas bolinhas de barro em passarinhos. Está dando vida ao barro ali, né, gerando passarinhos. E aí passa um homem, né, e fala assim, olha, hoje é sábado, né, para os judeus o sábado é um dia destinado à oração, à reflexão, né, não é um dia dedicado ao trabalho. E imediatamente esse homem, vendo que o menino está ali gerando vida a partir do barro, vai até José e fala, olha, teu filho tá lá num dia santo, né, quer dizer, num dia sagrado, e tá fazendo passarinhos ali com o barro. Não pode isso, né? Isso vai contra a nossa moral religiosa. Ao mesmo tempo, né, paralelamente a isso, tem um outro garotinho brincando ali com Cristo, com Jesus, e resolve mexer nas poças que Jesus tinha feito ali. Ele vai lá e mexe no barro e a água escoa. E Jesus, com 5 anos de idade, olha para o menino e fala assim, seu maldoso, seu ímpio, né, você vai secar e não vai mais cumprir o seu destino de gerar também vida, como as flores e as árvores, né, como as plantas e as árvores. E o menino cai seco ali, né? Nisso chega todo mundo, né, da vila ali, os moradores e tal, e ficam estarrecidos, né, e já ficam preocupados ali com aquilo que aconteceu. Numa outra passagem, logo em seguida, Jesus vem andando pela rua, também ainda ali com 5, 6 anos de idade, e um outro rapaz passa correndo com pressa e esbarra nas costas dele, dá meio que um empurrão assim e continua correndo. Jesus se levanta e fala, não chegarás ao teu destino. E o rapaz cai imediatamente morto também. Nisso começa a se gerar uma espécie de mal-estar ali, né, entre aquela comunidade, porque, de novo, os convivas ali da família de Jesus vão até José e falam, olha, não tá dando, né, você precisa dar um jeito aí no seu menino, porque você só tem 2 opções, ou ele entra no eixo ou vocês vão ter que ir embora daqui. Lembrando que José era um carpinteiro.
E um carpinteiro, naquela época, não era como um carpinteiro hoje em dia, que nós temos várias oficinas de marcenaria, enfim, né? Tem para todo bolso, para todo gosto. Não. Um carpinteiro naquele momento era como se fosse um artista hoje em dia, ele era um artesão, ele fazia as obras dele, né, mesas, armários e assim por diante, eram solicitadas por uma espécie de nobreza, né, ali de Nazaré. Né? Então ele também tinha essa questão, ele não poderia colocar o seu trabalho e a sua reputação em xeque sob pena de perder inclusive o lugar onde eles moravam, Maria, José e Jesus, né? O menino Jesus. Então ele chama Jesus, né? José chama Jesus e o admoesta, né? O adverte com veemência, fala, olha, você tem que parar com isso, né? Você tem que segurar aí a sua fúria, a sua ira, a sua vingança. E Jesus, com 5 anos, olha para ele e fala assim, olha, isso que você está me falando, na verdade, não é você que pensa, você está reproduzindo o que o povo da vila está falando. Então, que eles paguem por isso. E muitos daqueles que tinham vindo falar com José ficaram cegos. Então, o menino estava descontrolado, né? Completamente descontrolado. Até que Jesus decide levar ele para a escola. Fala assim, eu vou levar ele até o Zaqueu, que era um professor ali muito bem reputado naquela ocasião, para que ele ganhasse um pouco de educação e aprendesse um pouco a conviver com as pessoas. E Zaqueu foi ensinar para o Jesus, para o menino Jesus, o beta, né? O que seria a letra beta, né? E Jesus olha para ele e fala assim, olha, nem você sabe direito todos os mistérios do alfa. Como é que você quer me ensinar o beta? Primeiro você aprenda o significado do alfa. E lembrando que no Apocalipse de João de Patmos, né, que está na Bíblia, na versão canônica da Bíblia, lá no versículo 8 do primeiro capítulo, a gente tem a famosa frase, né, proferida ali por Deus, eu sou o alfa e o ômega, né, o princípio e o fim. Então a gente vê essa reverberação aqui no momento em que Jesus diz para Zaqueu que primeiro ele tem que aprender o beta e ele começa a dar aula para Zaqueu. E Zaqueu leva ele de volta para José e fala, olha, eu não tenho nada para ensinar para o teu filho, aliás, eu tenho que aprender com o seu filho e não o contrário. Então Jesus, na verdade, ele sabe, né, segundo o que vem narrando aqui o evangelho pseudo Tomé, Jesus tem a dimensão desse poder, ele sabe que ele é filho de Deus, mas ele não sabe ainda utilizar esse poder todo que está nele, né? Que está encarnado naquele corpo. E aí a coisa vai começar a mudar numa passagem desse evangelho, quando Jesus está brincando com alguns meninos em cima da laje de uma casa, do telhado de uma casa, e um dos meninos cai lá de cima e morre. E aí todo mundo ali, né, em torno começa a dizer que quem empurrou o menino foi o Jesus, né? Quem matou aquele menino foi o Jesus, porque o Jesus já tem essa fama de ser um garoto problemático, né? E aí Jesus tem um vislumbre, assim, né? Vai até a casa dessa família que está lá muito triste, né, em frente ao corpo do menininho que caiu e morreu, e fala, olha, não fui eu quem matou o seu filho, e para provar isso eu vou fazer o seguinte, e ressuscita o menino. E a partir desse momento é que a gente começa a ver nesse evangelho que Jesus começa a ter uma tomada de consciência daquilo que pode ser mais útil para o poder que ele detém, né? É como se ele soubesse ali, a partir daquele momento, que na verdade aquele poder todo que ele tem deve ser usado para o bem, e não para a vingança, para o rancor, como ele vinha usando. Isso ele está com 6 anos de idade. Outra passagem interessante que já mostra aí que Jesus parece então ter amadurecido, né, o seu autoconhecimento. Um lenhador que estava ali cortando, né, madeira, cortando lenha, o machado escapa do cabo, pega no pé do lenhador e provoca uma hemorragia que está matando ele vai morrer ali. E Jesus vem no meio da multidão ali e pega no pé desse lenhador,
e imediatamente o pé para de sangrar, a ferida se fecha, e ele fala, então agora levante-se e continue o seu trabalho. Outra passagem que é referida, que é narrada nesse evangelho pseudo-Tomé, diz respeito a Tiago, que aqui nesse evangelho é identificado como filho de José, portanto ele seria irmão de Jesus. Mas a gente sabe que em outras passagens bíblicas, tanto canônica quanto apócrifa, Tiago, na verdade, seria primo de Jesus e não irmão, né? Mas, então, Tiago está brincando num açude e é picado por uma cobra. E picado por uma cobra, ele está agonizando, Jesus vem e sopra, né, essa ferida e imediatamente ele se levanta e tudo fica bem. E finalmente a narrativa, né, a sequência narrativa deste evangelho da infância de Jesus vai terminar justamente naquela passagem em que Jesus vai com José e Maria numa peregrinação a Jerusalém, e na volta dessa viagem, né, ele se perde dos pais e some. E os pais, desesperados procurando, quando chegam ao templo, encontram Jesus ali ensinando e pregando aos próprios anciãos e às próprias autoridades do templo ali dentro, né? Que depois Lucas vai resgatar lá no Evangelho canônico de Lucas, que está na Bíblia Sagrada. Então, essas pequenas passagens da infância de Cristo, na realidade, nos fazem pensar muito sobre a estrutura que eu já comentei aqui, estou deixando o card para vocês conferirem, a respeito da jornada do herói, né? Porque todas as narrativas que estão presentes no nosso imaginário, toda a estrutura dramática de uma história, de um mito, conforme é contado, é herdado por nós desde lá de trás, os nossos ancestrais que saíram de dentro da caverna, que entenderam que pensavam, entenderam que viviam e entenderam que morriam, né? Então todas essas estruturas míticas, na verdade, elas permanecem no nosso imaginário até hoje. Quando nós vamos contar uma história, nós obedecemos, assim, ipsis literis, essa estrutura de começo, meio e fim, e o chamado, e as mudanças do caráter, enfim, esse reciclar moral que vai fazer com que uma pessoa que esteja crua ainda para a vida se transforme em alguém de importância, em alguém adorado, em alguém mítico de fato, né? Como esse Jesus que vem a partir dos evangelhos que foram incluídos na versão final da Bíblia Sagrada, tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse Jesus na época em que ele era praticamente, como diz a música do Sérgio Malandro, ou uma música, na verdade uma música muito mais antiga, gravada ainda nos anos 60, né? Jesus era praticamente um capeta em forma de guri, né? Com o perdão do trocadilho, sempre reforçando o meu respeito e a minha admiração por todas as formas de fé e de religião que propagam aquilo que Jesus depois vai aparecer pregando na Bíblia, que é a igualdade, que é a tolerância, que é o amor. Certo, gente? Então deixem aqui embaixo os seus comentários, novamente badalem a sineta, deixem o seu joinha. Agora em 2023 prometo trazer muitos mais vídeos interessantes a respeito de estética, história, religião, enfim. Deixem aí embaixo o que mais vocês querem ver aqui nesta teia de ideias e divulguem bastante, assim a gente vai fazendo este espaço, esta teia de ideias crescer. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.